Fala pessoal e bem-vindos à nossa quinta aula de Microsoft Excel. Hoje vamos falar de mesclar células e orientação do texto. Eu sou o Pierre Cotrim do canal Pierre Cotrim Pro. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de conteúdos novos, deixar o seu like e um comentário para saber o que vocês estão achando da aula e se querem saber de mais conteúdos. Não esqueça também de me seguir nas demais redes sociais. O link estará na descrição do vídeo. Vamos começar? O que é mesclar células? Mesclar células é quando unimos duas ou mais células onde desejamos digitar algo como um título, por exemplo. Excelente ferramenta para juntar as informações e melhoramento da estética da planilha. Já, o que faz a ferramenta orientação? Sua função é o melhoramento na exibição de um conteúdo de uma planilha. Esta ferramenta permite ao usuário posicionar o conteúdo na posição vertical ou um ângulo escolhido, em uma ou em células mescladas. Bora começar? Vamos dar início à nossa parte prática vendo as ferramentas de mesclagem. Essas ficam na aba Página Inicial, no subgrupo Alinhamento. Por padrão no Excel, a opção exibida é a Mesclar e Centralizar. E se clicarmos na setinha para baixo do seu lado direito, serão exibidas as outras três opções que compõem essa parte. São elas: mesclar através, mesclar células e desfazer mesclagem de células. Vamos seguir a seguinte ordem. Primeiramente, a opção mesclar e centralizar, depois desfazer mesclagem de células, mesclar células e mesclar através. Dito isto, primeiramente temos que entender que mesclar significa unir, agrupar, juntar. E para isso, então, precisaremos de pelo menos duas células selecionadas para poder utilizar essas opções. Nesse caso aqui, vamos ao exemplo selecionando de B2 até F2. Se você quer entender como funciona os tipos de seleção, recomendo que assista os vídeos anteriores do meu canal. Vai ajudar bastante. Antes de começar, gostaria que reparassem que as células se encontram divididas. E agora vamos clicar na opção Mesclar e Centralizar. E observar que não existem mais essas divisões. E se olhar na caixa de nome, o nome deste intervalo será a primeira célula selecionada. E agora vou digitar algo para ver como vai ficar. Canal Pierre Cotrim Pro e clicar fora. O texto foi para o centro das células mescladas. Agora vamos utilizar a ferramenta Desfazer Mesclagem de Células. Vou selecionar as células mescladas, clicar na setinha para baixo do lado do Mesclar e Centralizar e clicar na última opção Desfazer Mesclagem de Células. Repare que as células foram refeitas suas divisões, mas tem um detalhe: o alinhamento centralizar de todas as células que estavam no intervalo serão mantidos. Ou seja, quando utilizarmos a ferramenta mesclar e centralizar, ao retirá-la, o alinhamento padrão que foi centralizar em todas as células do intervalo, seja por linha, coluna ou intervalo de células, será mantido centralizado. Para isso, selecione todas e clique no botão alinhar à esquerda. Vou deletar aqui. Vamos ver a opção agora, mesclar células. Então, vou selecionar o intervalo de B4 até F4. Clicar na setinha aqui do lado do mesclar e centralizar e selecionar a opção mesclar células. E digitar inscrevam-se no meu canal e clicar fora. Repare que, diferente do primeiro modelo, que vou refazê-lo agora aqui em cima, selecionando de B2, F2 e clicar em mesclar e centralizar, canal Pierre Cotrim Pro e clicar. A diferença está aí. Ao selecionar a ferramenta mesclar e centralizar, une as células e alinha o texto ao centro. Ao clicar na ferramenta mesclar células, ele une também as células, porém mantém o alinhamento que se encontravam antes, ou seja, como não tinha nenhum, esquerdo. Agora vamos ver a ferramenta mesclar através. É algo que vai ajudar e muito o nosso trabalho. Vamos ver como ela funciona? Diferente das duas anteriores de mesclagem, essa une as células da mesma linha e não no intervalo todo selecionado. Ficou confuso. Vamos ver a diferença.
Para entender melhor como a ferramenta mesclar através funciona, eu vou primeiro fazer uma seleção aqui de C7 até a célula E12 e clicar no mesclar e centralizar. E digitar exemplo e clicar fora. Repare que o texto nessa seleção ele ficou inferior à esquerda. Já vimos isso em aulas anteriores. Quem quiser, só ir lá na minha playlist e dar uma olhada. Agora eu vou explicar a ferramenta mesclar através e a sua diferença. Vou selecionar novamente aqui um intervalo de H7 até K12, clicar na setinha do lado do mesclar e centralizar e na opção mesclar através. Repare o seguinte, nessa ferramenta ele retira as divisões entre as células na linha e não agrupa toda a seleção. E vou digitar aqui, exemplo de mesclar através e clicar fora. O que ele faz? Ele une a função mesclar e centralizar, porém na forma de linha, e faz isso nas demais da seleção, e também une a opção mesclar células, pois ele não centraliza o texto, mantém o alinhamento em que o texto se encontrava. Agora que ficou tão simples, eu acho que já merece o seu like, correto? Vamos agora trabalhar com a ferramenta orientação. As ferramentas para trabalhar a orientação de texto dentro das células pertencem ao mesmo subgrupo de alinhamento das ferramentas de mesclagem, e são elas: inclinar texto no sentido anti-horário, inclinar texto no sentido horário, texto vertical, girar texto para cima, girar texto para baixo e formatar alinhamento de célula. Esta última vamos trabalhar mais quando entrarmos em caixa de diálogo formatar células. Agora vamos utilizar exemplos. Vou clicar na célula aqui E5 e digitar deixem o seu like. Clicando fora, selecionando novamente a célula e vamos usar cada um dos exemplos. O primeiro, inclinar texto sentido anti-horário. Vou esticar um pouquinho entre a célula que eu estou e a próxima, para poder melhor visualizar. Agora vamos ao próximo exemplo. Inclinar texto sentido horário. Texto vertical, esse fica muito legal, hein? Girar texto para cima e girar texto para baixo. Chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal? Aproveita e ativa o sininho também. Não esqueça de deixar o like, comente o que achou da aula. Então, na aula de hoje vimos como mesclar células e sobre orientação de texto dentro das células. Espero que tenham gostado e até a próxima!